Estamos indo começar mais um podcast, agora com o convidado número 4, o Fernando. Estamos recebendo mais um convidado, gente, com muito prazer. Nosso projeto Mulheres e Homens que Inspiram, né? Lembrando sempre que são pessoas, né, da cidade de Bocaiúva, reconhecendo, né, trabalhos, né, os altos e baixos, né, Fernando? Então temos muitas histórias bacanas aqui. E acompanhado do Sidney, do Bocaiúva Online. Boa noite, Sidney. Boa noite, Josi. Tudo bom? Tudo bom? Mais uma vez dividindo a bancada. Sim. Fernando Augusto Cruzemarque Brandão. Boa noite, Fernando. Boa noite, Josi. Boa noite, Sidney. Boa noite. Seja bem-vindo, Fernando. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso. Ele é casado com Heloísa Cunha, pai de 2 filhos, João Cruzemarque da Cunha Brandão, Maria Fernanda Cruzemarque da Cunha Brandão. Um casal, né, Fernando? Que maravilha. Casal. E que prazer imenso estar com você aqui hoje. Uma honra pra gente. Eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz com o convite. Que bom. Ficamos felizes também de vocês ter aceito, né, o nosso convite, com tanta correria, tantos afazeres, né? Tomar um pouco em seu tempo, mas eu acho que é válido, né, para o pessoal de Bocaiúva conhecer um pouquinho mais da sua história. Claro, claro. E assim, eu costumo falar, Josi, que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito bacana, porque principalmente os mais novos, né, que não conhecem a gente, não sabem da história, né, de como que nós começamos, né, a dificuldade que foi. Então, às vezes, enxerga a gente de um outro ângulo, né? Vê assim, nossa, ali está tranquilo, né? Hoje, mas realmente, assim, foi uma peleja, né? Chegar aqui até onde a gente chegou, né? E não é fácil, né? É sempre muito difícil. Acho que todas as histórias de sucesso, seja elas profissional ou empresarial, né? Elas sempre têm uma história de muita dificuldade, muito sangue e suor, né, atrás disso, né? Não é muito difícil você chegar hoje assim, conseguir, né, um êxito em qualquer profissão, e a gente sabe disso, né? E assim, a história, ela é importante ser falada justamente para aqueles mais novos, as pessoas que incentivar mesmo, inspirar, né? Inspirar, né? Porque assim, é possível todos chegarem, né? Mas tem que trabalhar bastante, né? Tem que suor e lágrima mesmo. É um caminho difícil. Só para salientar, Josi, ainda mais o Fernando vindo da área da saúde, né? Que não deixa de ser. Para quem está nos assistindo, a gente teve toda a preocupação com a questão da Covid, né? Inclusive, Fernando, a caneca é um presente, tá? Você pode estar levando muito ela. Obrigado. É individual, nós estamos testados, devidamente testados também, por isso que a gente está fazendo, mas de uma forma bem tranquila e bem segura, tá? O projeto. Para quem está nos assistindo, fica bem a dica que a gente está tomando todas as providências cabíveis. Exatamente. O Fernando, ele é filho de produtor rural, João Brandão, e da enfermeira Mariana Cruzemarque. Você nasceu 11/12/1964. Começou a vida escolar no Jardim Infância Zinhameira. Zinhameira, isso só, mesmo, né? E assim, seus pais, conta um pouquinho da sua história, das suas raízes, desse começo aí. Minha mãe é uma alemãzinha, né? Uhum. Ela é filha de alemão, né? O meu avô era alemão, nascido em Berlim, e minha avó era filha de alemão, né? Mas assim, só para você ter uma ideia, a infância da minha mãe, eles só conversavam em alemão. Ela começou a falar o português quando ela entrou na escola, aos 7 anos de idade. Então, assim, não existia outro idioma até chegar à idade escolar. Então, ela aprendeu o português depois que ela entrou na... Então, assim, ela é de uma região próximo ao Espírito Santo, uma cidade até mineira chamada Aimorés, né, que é próximo a uma comunidade alemã, numa cidade chamada Novo Brasil, entendeu? Então, assim, as pessoas vinham da Alemanha, eles vinham muito para o sul do país ou então para essa região do Espírito Santo. E meu avô veio para essa região do Espírito Santo. E lá encontrou minha avó, acabou casando, e nasceu a minha mãe. E minha mãe, ela
ela, assim, a gente fala assim, filho de alemão, todo mundo imagina, né? A Alemanha, um poder hoje no mundo todo, né? Mas naquela época eles vieram justamente porque na Alemanha não tinha emprego, estava uma dificuldade muito grande, vieram como imigrante para tentar a vida aqui como operário mesmo, lavrador. Que ano isso, Fernando? Meu avô chegou aqui em 1909. Ele chegou em 1909 e minha mãe nasceu em 1930, né? Mas quando ele chegou criança ainda, né? Ele era o mais velho, mas da turminha lá, né? Da minha bisavó, mas eu acho que ele devia ter o quê? Uns 8 anos de idade, 6 anos de idade. Perfeito. E aí foi essa luta, né? Produtor rural, lavrador mesmo, né? Produtor rural não, lavrador. Ele trabalhou como pedreiro, andou em várias cidades de Minas, né? E acabou fixando residência em Aimorés. E em Aimorés, a minha mãe lá também tinha também a Fundação CESP, igual aqui em Bocaiúva tinha o CESP. Né? E ela começou a trabalhar no CESP como atendente, depois ela fez um curso e foi auxiliar de enfermagem. E naquela época não existia vestibular. Né? Assim, eles pegavam os funcionários que mais se destacavam e mandavam fazer o curso superior em enfermagem. E ela foi fazer o curso superior em enfermagem em Juiz de Fora, que hoje é a Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela fez enfermagem, quando ela retornou para Aimorés, já tinha uma transferência dela para Bocaiúva. E ela nunca tinha ouvido falar na cidade de Bocaiúva. Nem sabia onde é que era, entendeu? E ela me contava que ela veio de avião de Belo Horizonte para Montes Claros e que o avião gastou 1 hora e pouquinho. E depois ela veio de Montes Claros para Bocaiúva e gastou quase 3 horas de jardineira, que era estrada de terra, para passar essa serra toda. Você imagina a dificuldade que era, né? E que ela chegou aqui em Bocaiúva, mas deu uma tristeza tão grande que Bocaiúva não tinha uma rua calçada. Era uma tristeza. O hospital ficava isolado. Era como se fosse assim, a cidade, ela ia até ali a Praça do Coqueiro e depois era mato até chegar no hospital. Entendi. Entendeu? Então, assim, você imagina, naquela época, 1958, né, uma mulher... Normalmente, quando as mulheres trabalhavam, e eram poucas, era como professora, né? Ou então enfermeira, mas ela de fora, chegar... Então, assim, ela realmente foi uma heroína. É minha heroína mesmo. Entendi. Sabe? Aí ela chegou aqui, acabou conhecendo meu pai, casaram, e aí... Eles se encontraram em Aimorés. Não, eles conheceram aqui. Ela foi transferida de Aimorés para Bocaiúva. Entendi. E aqui que ela conheceu o meu pai. Entendi. Meu pai já era daqui da região, né? Entendi. Meu pai, ele é filho de pessoas aqui de Bocaiúva mesmo. Você cursou o ensino fundamental 1 e 2 na escola Gastão Vale, né? Isso, Gastão Vale. Então, o seu histórico aí vem de escola estadual, né? Sim. E você sempre foi, assim, um aluno dedicado? Como que é seu perfil como mais aluno? Mais ou menos, sabe? Assim, o jardim de infância eu fiz no Zinhameira, mas sabe onde é que era o Zinhameira? O Zinhameira é onde hoje é o centro de Covid, ali ao lado, onde é que foi o Ipseng, ali que próximo era o à igreja do Zinhameira. Senhor do Bonfim. Eu tinha perdido essa noção dessas coisas. Um belo dia, o pessoal do Zinhameira aqui, né, já aqui no bairro Pernambuco, foi fazer uma gincana e tinha que pegar um aluno do Zinhameira de 1900 e borrachinha. Aí vieram atrás de mim, eu falei, não, eu nunca fui aluno do Zinhameira. Não, foi sim, você foi aluno do Zinhameira. No jardim de infância, é aí que eu fui lembrar que chamava Zinhameira, entendeu? Pessoal. Porque a gente ficou naquele negócio de jardim de infância Sim. Jardim de infância, e tinha esquecido que era jardim de infância Zinhameira. E aí eu fui aluno do Zinhameira. E depois é que eu fui aluno do Gastão Vale, né? No ensino fundamental 1, fundamental 2 e primeiro ano científico. Naquela época não existia segundo grau, né? Grau. Era ensino médio, né? Médio. Era científico. Sim. Aí eu fiz o científico aqui o primeiro ano e depois fui para Montes Claros, fiz o segundo e o terceiro ano biotécnico. Entendi. Você é natural de Bocaiúva? Nasci no hospital aqui. Só para a gente poder contextualizar um pouco, a sua família nesse momento, durante a sua infância, adolescência, era uma família que tinha dificuldades financeiras, uma família tranquila, seu pai sustentava a casa como lavrador,
a sua mãe trabalhava no hospital, a questão do estudo ou de qualquer outro tipo de instrução era mais fácil? Você teve alguma dificuldade grande na infância? Como que foi essa questão? Para falar a verdade, as pessoas mais antigas sabem aí, os melhores salários de Bocaiúva era de quem trabalhava no Banco do Brasil, na rede ferroviária e no Hospital do CESP. Entendeu? Então, assim, quando minha mãe entrou para o CESP, para a família dela foi como se fosse hoje você ter um diploma de médico, entendeu? Assim, foi muito bom. E o meu tio João, mais novo que ela, entrou para o Banco do Brasil. Então, assim, foi um upgrade, né, na vida familiar, né? Melhorou bastante, né? Uma conquista, né? E os dois estudaram, os dois fizeram curso superior, sabe? Depois o tio Guilherme, que é o terceiro, também fez direito, entrou para a CEMIG. Eles eram muito batalhadores, né? E minha mãe, assim, nós tivemos... Eu não vou falar com você que eu era pobre. Não, a gente tinha uma vida boa aqui em Bocaiúva. Sim. E a opção pelas escolas de ensino médio, de ensino público, porque eram as melhores. Sim. As melhores, entendeu? Gastão Vale era uma excelente escola. Referência, sabe? Né? E naquela época até tinha o ginásio, né? Mas assim... que hoje é Cervelino Ribeiro, mas era mais o curso técnico, né? Em contabilidade, não existia. E assim, eu tinha também, naquela época, o seguinte, quem não conseguia, porque existia uma seleção para fazer o... Científico. Aí tinha... assim, a turma A, a turma B, a turma C, e você fazia uma seleção para ver se você ia para a turma A, para a turma B, para a turma C, e quem não conseguisse a C e não tivesse a D, ia para o ginásio na época, entendeu? Assim, fulano de tal foi para o ginásio, que ele não conseguiu nem entrar aqui. Entendi. Então, assim, na verdade, a escola pública era muito boa mesmo. Depois começou um processo de decadência, né? Infelizmente, eu não falo nem por causa dos professores, não, né? Por causa do governo mesmo, né? Da falta de incentivo. Depois começou a faltar livro e tal. Depois teve até uma melhora, né? O governo ia para trás com livros e tal. Mas quando eu retornei, quando eu formei e retornei e fui dar aula no Gastão Vale, o laboratório, por exemplo, do Gastão Vale, que era excepcional, estava sucateado, estava jogado, entendeu? Assim, porque falta mesmo de incentivo do governo mesmo, né? Mas, assim, a escola pública era muito boa. Sim. Entendi. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Você é o mais novo? Eu sou do meio, sofredor. Porque normalmente não é o mais assim, velho nem o caçula. O mais novo fico mais do lado, né? Sim. O mais velho é o primogênito, né? E eu sou aquele sofredorzinho do meio, né? Então, assim, normalmente juntava os dois mais velhos, o do mais velho e o mais novo, quanto do meio, então, aquela coisa toda. Mas, brincadeira à parte, assim, a gente se dá bem, né? Meu irmão mais velho chama Carlos, né? E o mais novo é Ricardo, da Eletrominas. Tá. Perfeito. Ricardo foi meu professor. Foi seu professor? De física. Física. Isso aí, ele é engenheiro, né? Engenheiro elétrico, né? Eletricista, não sei como é que fala. Vocês são bem parecidos mesmo. Não sabia que era irmão. O seu terceiro irmão? Carlos, o mais velho. Mais velho, perfeito. Você graduou farmácia pela UFMG, né, Fernando? Isso. E aí que começou toda a sua trajetória profissional. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, eu costumo falar o seguinte, as escolas federais, normalmente, ela te prepara para você continuar na área acadêmica ou na área de pesquisa, área científica, vamos dizer assim. Da minha turma, Josi, assim, vamos dizer, nós formamos, era 50 e alguma coisa de colegas, eu posso dizer que 80% ou continuou na universidade, entendeu? Ou então foi para a indústria farmacêutica e está muito bem na indústria farmacêutica. E pouquíssimos, ou quase que só eu e mais um colega do Espírito Santo, que fomos trabalhar com farmácia. Nós temos uns 2 ou 3 que trabalham com análises clínicas, né? Alguns até assim, eu tenho um colega, por exemplo, que trabalha no Ceará, no Sara Kubitschek, entendeu? Com análise, né? Porque o farmacêutico, naquela época, você tinha que fazer opção por indústria para análises clínicas. Sim. Eu fiz análises clínicas
comecei a trabalhar, assim, logo depois que eu formei, eu fui trabalhar no Hospital do CESP, em Januária, como bioquímico, né? E depois é que eu vim para cá e aí que eu fui montar a farmácia, Sim. entendeu? Mas nós temos colegas, então, que trabalham na Secretaria de Estado da Saúde, no Ministério no Ministério da Saúde. Eu tenho colegas assim na UFMG, em Ouro Preto, Mato Grosso, que são professores, doutores e tal, né? E eu fui montar farmácia. E desde sempre você queria seguir essa profissão, Fernando? Não, alguém te influenciou em algum momento? Quando que surgiu essa questão dessa escolha de profissão? Ó, eu fiz farmácia para fazer análises clínicas. Entendi. Que eu queria ser, eu encantava com esse negócio de microscópio, né, e tal. Aí eu falei, eu vou fazer farmácia porque eu faço análises clínicas. Naquela época era assim, né? Entendi. Hoje você já pode fazer direto biomedicina, né, que também dá opção para análises clínicas, até biologia parece que também ganhou esse direito, né, de ter laboratório de análises clínicas e o próprio médico patologista, né? Mas, a princípio, eu fiz para fazer análises clínicas, entendeu? E, assim, eu fiz análises clínicas e comecei a trabalhar com análises clínicas logo no primeiro ano em uma instituição federal, porque o CESP era federal, né? Era muito bom, assim, para todos os profissionais de nível superior e também nível médio, né? O pessoal era muito bem remunerado, né? Tanto o enfermeiro, quanto o médico, quanto o fisioterapeuta não tinha, mas tinha... eu fui um dos primeiros bioquímicos, aliás, eu e mais dois, fomos os primeiros bioquímicos a ser contratados pelo CESP, porque antes eles tinham só técnico em laboratório, Entendi. O laboratorista, né? E não tinha o profissional bioquímico, eu fui um dos primeiros. E eu trabalhei com um ano com bioquímica, foi bom, aprendi demais, foi legal, mas falei assim, ó, não é isso não, eu quero outra coisa, sabe? E aí foi quando, na época, o doutor Alberto tinha ganhado a eleição para prefeito, né, e me convidou para ser o secretário dele de Ação Social aqui em Bocaiúva. Olha. Não foi nem na área de saúde. E eu vim para cá e montei a primeira farmácia junto com meu irmão mais velho, com o Carlos, montando a drogaria Brandão, que ficava ali na esquina onde hoje é a Casa Amarela. Sim. E fui trabalhar na prefeitura. Fui trabalhar na prefeitura como secretário. Como secretário, foi muito bacana, porque assim, a gente desenvolveu principalmente o projeto mais interessante que foi desenvolvido naquela época foi a Fazenda Escola Municipal. Ah, verdade. E a Fazenda Escola foi... A gente teve uma ideia, porque assim, era um local federal que estava totalmente parado, era uma área muito boa. E naquela época tinha assim, muitas crianças em Bocaiúva passando fome mesmo, necessidade. A gente tinha até os meninos do amendoim, os meninos da não sei o que e tal. E a gente pegou essa meninada toda, conversou com a família e tal, claro. E levava esses meninos cedo para fazer na escola. Tinha um ônibus que passava, pegava essas crianças, chegavam lá, eles tomavam um big café da manhã, estudava na parte da manhã e na parte da tarde aprendeu uma profissão. A profissão de agricultor, ou de marceneiro, ou de apicultor, né? A lida com animais, né? Então, assim, foi muito bom, sabe? Hoje, foi interessante que, assim, recentemente a gente teve um funcionário no nosso sítio que falou, Fernando, chama o Paulinho, falou assim, Fernando, você está lembrado que eu era aluno lá da Fazenda Escola? Eu falei, uai, Paulinho, então foi lá que você aprendeu a trabalhar. E trabalha bem, rapaz, assim, um bom funcionário, sabe lidar muito bem com banana, com outros afazeres também, sim, né? Horticultura e tal. Então, assim, foi muito bom, né? Porque eram crianças que talvez ia ter um outro destino na vida. Com né? certeza. Então, eles tiveram essa oportunidade. Eu acho que esse ano que você está falando da Fazenda Escola, acho que papai já era vereador, João de Camilo. Não. Ele foi vereador, aí eu vou te contar a história. Isso era que ano? Eu vou chegar lá. 90? Isso foi em 89. 89, não, 90, peraí. 88... Foi quando que ganhou a primeira vez? Foi... Eu não vou saber porque...
Peraí, 92. Foi de 88 a 92. Ou 89 a 92, né? Para dar 4 anos. Isso. 89, 90, Isso. 91, 92. Isso. Eleição em 88, ele assume em janeiro de 89. 89, isso. E aí, em 90, eu saio do CESP e venho para cá trabalhar. Aí eu fui secretário de Ação Social no primeiro ano. E no segundo ano, o doutor Silvan, que era o secretário de Saúde. Só que o doutor Silvan ainda estava cursando medicina. E ele tinha que terminar o curso dele. Aí ele falou assim, olha, eu vou ter que sair. E aí o doutor Alberto me chamou para assumir a Secretaria de Saúde. Outro desafio. Outro desafio, porque eu peguei uma bomba, né? Uma bomba assim, chiando na minha mão, porque assim, foi a época da municipalização da saúde. Então o hospital do CESP, que era excepcional, né? Mas naquela época já estava em decadência, porque o que o governo começou a fazer? Começou a não mandar profissional, não mandar insumos, não mandar nada, forçando a municipalização. E chegou um ponto que ele falou assim, ó, ou municipaliza ou a gente fecha. Aí vocês escolhem. Eu falei, puxa vida, mas... E era um hospital fantástico, o hospital do CESP, gente. Médico vinha de Montes Claros para operar aqui. Quantas vezes isso aconteceu? Entendeu? E foi colocado essa situação. Ou municipaliza, ou então a gente vai fechar. E naquela época a gente teve que municipalizar. E teve, assim, na época, vereadores que foram contra a municipalização, assim como... Falei assim, ó, se eu tivesse essa opção de ser contra, eu ia ser contra, mas não tem essa opção. Né? Mas, por exemplo, São Francisco, que optou por não municipalizar, o hospital fechou, virou um caos na saúde. Entendeu? Então, assim, não era uma opção, era uma imposição. Ou municipaliza ou fecha. Então, foi uma barra pesada. Mas nós conseguimos conduzir bem. Naquela época, foi enviado médicos e dentistas para todos os distritos de Bocaiúva, né? Inclusive, lá em Camilo. Também teve, né? Eu lembro disso. Um trailerzinho, né? Que atendia. Assistência odontológica. Odontológica, médica odontológica. Então, assim, foi um trabalho que foi... Assim, hoje ainda o pessoal antigo ainda tem saudade, entendeu? Foi muito bom, né? Projeto muito bom. Foi. Porque o sistema de saúde de Bocaiúva era o seguinte, era o hospital do CESP, um posto de saúde lá embaixo, Efigênia Alquimim, que era do Estado, e pronto, entendeu? Aí, o doutor Alberto colocou o posto de saúde do bairro Bonfim, depois do Pernambuco, e depois começou a fazer isso nos distritos. Quem tinha algum problema de saúde no distrito tinha que vir para Bocaiúva. Você imagina a dificuldade que era. Então, era uma problemática, né? Então, aí nós assumimos essa secretaria. E por causa, eu falo isso assim com toda tranquilidade do mundo, né? Porque assim, eu fui eleito como vereador por causa da Secretaria de Saúde e da Ação Social. Por quê? Porque a gente teve a oportunidade de fazer muito, entendeu? Assim, mas o doutor Alberto nos deu essa oportunidade de fazer muito. E então, confiou a vocês, exatamente. Né, um papel. E aí que seu pai foi eleito também junto comigo. Então você assume em 92. Nós assumimos em 93. Fomos eleitos em 92, assume em 93. E João de Camilo foi meu colega de Câmara, seu pai. Bacana, eu não sabia. Foi meu colega de Câmara. Muito interessante. Inclusive, nós éramos companheiros da mesma bancada e tal, entendeu? Assim, ele, Haroldinho Duó, lá de Alto Belo, Eca, né, que chegou a ser prefeito lá de Olhos d'Água, Filó. A bancada nossa era enorme. Se tinha 15 vereadores, 10 era a situação. Entendeu? Você não quis seguir essa parte política depois disso, não? Aí que vem, entendeu? A história, né, Jô? Se a gente for contar aqui... Que a política... Porque, na verdade, o que acontece? Né? Eu fui candidato a vice-prefeito, o doutor Alberto. E aí nós perdemos a eleição para Ricardo Veloso. Foi o primeiro ano que Ricardo ganhou. Em 96. 96. Ricardo ganhou. E quando isso aconteceu, aí eu comecei a dedicar mais à farmácia. Porque a farmácia era o seguinte, era um bico. Era o segundo plano. Era comprar o almoço na prefeitura, ganhar o salário lá e colocar para vender, como é que o pessoal fala? Vender o almoço para comprar a janta. Entendeu? Assim, não tinha profissionalismo nenhum na farmácia. Então, quando aconteceu de a gente perder a eleição, eu fui para a farmácia.
E eu vi que realmente assim, é necessária a presença do empresário lá. Não adianta você colocar um negócio. É por isso que eu falo que os altos e baixos, os entendeu? altos e baixos. Porque esse período todo que eu tive farmácia, até antes um pouco, né? 94, quando eu falei assim, ó, eu cheguei tipo assim, eu assumi em 93, aí final de 94, né? 93 eu comecei a namorar com a Heloísa, a farmácia não engrenava. E aí eu falei com a Heloísa assim, Heloísa, você quer saber de uma coisa? Eu não vou mexer com farmácia mais não. Queria desistir. Eu vou desistir. Não dá, porque eu não estou aguentando mais. Tudo que eu ganho na prefeitura, como secretário ou depois como vereador, eu coloco nessa farmácia e esse trem não vai para frente, eu não quero mexer com isso mais não. Não aguento mais. Ela virou e falou assim, por que você vai fazer isso? A importância da mulher na vida de um homem. Por que você vai fazer isso? Eu falei assim, olha, porque a minha escola de farmácia, ela é voltada toda para pesquisa. Ela não é voltada para administração, não. Entendeu? Não é voltada para administração de uma farmácia. Eu não aprendi nada disso no curso. Por que você não estuda? Por que você não vai atrás? Falei, mas onde que eu vou fazer isso? Em Montes Claros tinha um curso de administração, mas era difícil acesso e tal. Falou assim, você não precisa fazer um curso de administração, não. Você pode procurar o Sebrae. Por que você não procura o Sebrae? E aí que eu fui procurar o Sebrae, Josi. E fui começar a engatinhar na vida de empresário. Fazer o certo. Porque eu fazia tudo errado. Ela tinha alguma experiência administrativa, Heloísa? Vinha de alguma formação? Nada. Heloísa era dentista, né? Heloísa é dentista, odontopediatra. E os pais também eram funcionários públicos, né? O pai dela era até fiscal do Estado, a mãe era professora. Então, assim, nós não tínhamos experiência de pai para filho. Né? Nem eu e nem ela. Né? Então, nós tivemos que aprender. Ela foi muito sábia, né? Muito sábia. Nossa, assim, me enche orgulho. Bacana. Então, assim, ela falou, não, vamos... E eu comecei a estudar alguma coisa sobre administração, sobre fluxo de caixa, sobre gerenciamento, né? Sobre crediário. Foi que eu comecei a engatinhar, né? Na vida de empresário. Então, aí nós já estamos lá em 97. Aí isso em 94, né? Quando eu perdi a eleição... Mesmo atuando como vereador, você já estava se capacitando para... Capacitando para isso. 95, 96. Então, quando eu perdi a eleição, aí eu fui de vez para a farmácia. Eu fui de vez para a farmácia e vi que aí era muito melhor eu estar lá na farmácia, dando assistência, do que fora dela. Porque mesmo assim... tendo melhorado, né, a profissionalização, mas mesmo assim era insuficiente. Era necessário que a gente estivesse lá. Entendeu? E era uma farmacinha pequena, né, ali em frente ao Banco Itaú. Hoje funciona até uma outra farmácia lá, de uma outra farmacêutica. Sim. Mas era uma farmácia pequena e tal, e que tinha um movimento doido. Né? Era muito movimentado, graças a Deus. E a gente começou, a vida da gente foi ali. Sabe, assim, a vida de como proprietário de farmácia, como farmacêutico mesmo, dedicado, sabe? E você, no caso, interagia muito com as famílias, né? O pessoal, com certeza, procurava a farmácia, né? Uma queixa de patologia. Então, você ficou muito perto da população, exatamente. Né? O pessoal fala assim, então a política foi ruim para você? Eu falei assim, olha, realmente é muito desgastante. Você viveu isso dentro da sua casa, você sabe disso. Sim. Né? A vida da gente... Vamos dizer assim, você não é uma sobrecarga, né? É uma sobrecarga. Você não tem vida familiar, que você tem que dar assistência. Você não pode sentar num bar ou num restaurante. A liberdade, a liberdade sua. Né? Você viveu isso, você sabe o que eu estou dizendo. Com certeza. Né? Mas, por outro lado, me deu a oportunidade de conhecer muita gente. Até hoje, eu vou na zona rural, eu encontro lá, as pessoas me conhecem. Fernando, você lembra que você me ajudou nisso e nisso? As pessoas são gratas, né? Mas elas são gratas, entendeu? Isso me ajudou muito, porque muitas pessoas passaram a ser clientes da farmácia por conta disso, sabe? Já tinha um respaldo. É o vínculo, né? É o vínculo, criou-se um vínculo, né? Então, nesse ponto foi muito bom, né? Porque eu conheci
o município de Bocaiúva na íntegra, né? Eu era um menino da cidade, né? Que acabou conhecendo, né? Terra Branca, Machado, né? Camilo, Alto Belo, Guaraciama, que era município de Bocaiúva, Olhos d'Água, Ribeirão e Sentinela. Eu conheci todo mundo, né? Então isso me ajudou muito, né? Isso te amadureceu, Amadureceu também, né? E você aprende na política uma coisa que é muito importante, é ouvir as pessoas, sabe? Porque o grande político, no meu modo de entender, é aquele político que sabe ouvir, sabe, Josi? E é aquele político que sabe dar um não e a pessoa entender por que ele está dando um não. Sim. Né? Porque, assim, seria muito fácil você ser político só para falar sim. Mas você não pode ser assim, senão você vai ser um irresponsável. E nós temos uma cultura, assim, errada, assim, né? Diante da política, né? Então, você vê pessoas, por exemplo, como o seu Vandique Dumont, né? Que sabia falar um sim e a pessoa ainda falava, você tem razão, seu Vandique, né? E entre os João Tavares, lá de João, né? João de Camilo também, né? E outros, né? Que sabiam fazer isso muito bem, né? Saber explicar a situação, né? Para a pessoa, e a pessoa entende, né? Muitas vezes a pessoa quer uma resposta. Ou que sim ou que não, você tem que dar a resposta. Eu sou assim, aquele político que você fala alguma coisa, né? E ele não te dá a resposta, eu acho que ele não é um bom político. E são as decisões também, a responsabilidade de uma população. Hoje você, como empresário, né, também tem que tomar decisões, né, sérias. Muitas vezes é difícil, né? A gente tomar certas decisões que impopulares, né? Mas você tem que tomar, né? Porque senão o seu negócio... Eu aprendi um negócio que fala o seguinte, empresa não tem coração, tem CNPJ. É verdade. Entendeu? Então, infelizmente, tem certas horas que você tem que tomar. Mas você também tem que falar com a pessoa, né? O que foi que aconteceu. E muitas vezes a pessoa, assim, fica chateada com certas situações, né? Entendeu? Mas você tem que explicar. Né? A gente não pode levar para o lado pessoal, né, Fernando? Exatamente, exatamente. Porque isso mesmo. é sua empresa em jogo. Isso mesmo. Muito bom, a gente está aprendendo aqui uma aula, Sim, né, com Silvia? certeza, com certeza. Então, a partir de 97... Isso, 96, aí 97, aí eu abandonei a política. Integralmente para a farmácia. Em 2000, fui convidado para ser novamente o vice, né? Dr. Alberto, na época ele me convidou, mas eu falei, Dr. Alberto, eu prefiro ficar no meu negócio, né? A eleição para prefeito naquela época, para vice-prefeito em 96, ela trouxe uma disposição muito grande na minha família. Por quê? Porque Cida Veloso, esposa de Ricardo Veloso, é minha prima, de primeiro grau. A família rachou. Dividiu. Entendeu? E é um disse-me-disse, né? Você falou isso, você não falou aquilo, você deixou de falar aquilo. Isso foi muito ruim. Sabe, e a mente era, né, talvez imatura na época, né? Diferente de hoje, né, exatamente, você vai amadurecendo com a vida, aprendendo, né? Com a vida. E assim, hoje eu sou amigo de todo mundo, né? Ótimo. Quase todo mundo são os meus clientes, né? E eu prefiro que seja assim, né? E eu prefiro servir, como a Heloísa sempre fala, sabe? Fernando, nós podemos servir a comunidade sem ser político. Entendeu? Fazendo um trabalho com diabéticos, igual a gente já fez, com hipertensos, igual a gente já fez, né? Ajudando, fazendo a corrida rústica do Senhor do Bonfim, igual a gente já fez. Fazendo outras atividades, né? Ajudando o desporto. Agora a Copa Verde, né? Que é até do Pedro, né? Pedro Serol, e tem alguns Beto Ferreira, tem alguns meninos que ajudam, e que é uma festa no interior, né, Jô? Você pode estar apoiando, Posso estar apoiando sem necessariamente, né, ser um político partidário, né? Você pode ser um político sem ser político. É verdade. Né? Até porque o empresário apoiar a questão política é bem complicado, né? Muito, porque você divide, a cidade divide. Né? No final das contas, ela divide, Então, eu prefiro fazer isso. Daí em diante, nunca mais eu fui em um comício, nunca mais eu participei de uma carreata, nunca mais eu preguei um adesivo no meu carro. Não manifestou. Nunca mais eu manifestei. Logicamente que eu tenho minha preferência. Mas e o coração?
É o que eu tô te gosta, falando. né? Eu tenho minha preferência, né? Sim. Mas eu não posso, sabe? Tá expondo, né? Eu acho que é ruim isso, sabe, Josi? Para o profissional é ruim. Então, eu prefiro, assim, ter minha preferência, mas não participar. Mas uma roda de amigos, diretamente. talvez uma conversinha de política é gostoso, né? Hoje eu falo com todos, converso com todos. Eu sou amigo de Ricardo Veloso, eu sou amigo de Robertão, eu sou amigo de Marisa, sou amigo do Dr. Alberto. Não, o Dr. Alberto é meu irmão, né? Meu amigo do coração. Então, assim, eu não porque ele, assim, me acolheu numa hora que acreditou em mim, recém-formado, 23 anos de idade, entendeu? E você sabe como é que é difícil você ser acreditado nesse período. E como que vocês conheceram, você e o Dr. Alberto? Dr. Alberto veio para cá, para Bocaiúva, morava na minha rua, né? Eu morava na mesma rua que ele, né? Ele trabalhava no hospital e assim... Aí depois, na campanha para deputado, antes de ser candidato a prefeito, ele foi candidato a deputado. Ele conversou comigo, me ajuda e tal, você está lá em Belo Horizonte. E ele tinha ele tem um irmão tem um apelido de Cebola, professor até de física, no Pitágoras. O Cebola vai me ajudar lá e tal. E eu fui aluno do Pitágoras, conheci o Cebola. E nós criou um vínculo, né? E, assim, eu sou muito amigo dele, sabe? Tem hora que eu falo com ele, sabe? Quando ele faz umas besteiras também, eu falo, você não devia fazer isso, você não devia, sabe, ser um profissional. Eu falo assim, político, é interessante que político gosta de gente que, desculpando a palavra, puxa saco, entendeu? Político não gosta de ouvir certas verdades, não, né? Então, tem certa hora que você fala. E assim como eu falo eu tenho tranquilidade, liberdade de falar com o Robertão, muitas vezes com o Ricardo, que hoje também eu tenho uma convivência muito boa, né? Porque, assim, eu fui criado junto com o Júnior, que é irmão da Cida, que estava todo dia na casa deles, entendeu? E aquele período foi um período muito ruim para mim, sabe? Foi um período muito, muito, muito desgastante para mim. E eu não queria viver aquilo nunca mais na minha vida. E eu fiz essa opção, acho que nós fizemos a opção certa. Heloísa me ajudou muito, muito mesmo, né? E daí a importância de você ter a esposa, a mulher, né, para te aconselhar, porque a gente é muito impulsivo, né? Aí, muitas vezes, eu vou fazer isso. Opa, homem calma lá. Homem desanima mais rápido. Exatamente. Mulher também é mais persistente. Fibra persistente. Nossa, quando aconteceu isso, né, a gente procurou o Sebrae e tal, a coisa começou a andar, começou a fluir, e ela fala um negócio interessante, engraçado. Eu é que vou lá, corro atrás, eu que faço o projeto da corrida rústica, eu é que faço o projeto das mães, que ela fez um projeto uma vez para atendimento das mães, até mesmo pela área de odontopediatria, né? De acolher as mães, de ensinar, né, principalmente as mães mais carentes, né, de ajudar essas mães de conseguir as roupinhas, a prevenção e uma série de coisas, né? Era muito bom o trabalho. Eu é que faço os projetos e eu sei que leva a fama. Isso acontece demais. Mas ela realmente, assim, é uma pessoa que me ajudou muito, sabe? Abriu muito, me acompanha. E é muito bonito o seu reconhecimento, né? Eu reconheço, porque, assim, realmente foi muito bom, muito... Te aprecia isso. Gratificante, entendeu? Assim, e eu reconheço isso. Eu reconheço que se a gente chegou até onde a gente não chegou no fim do mundo, não. A gente apenas é alguém dentro do contexto de farmácia, né? Mas o que eu conquistei, eu vou te falar uma coisa que 80%, 90% é graças a Heloísa. De mãos dadas, né, isso. Fernando? E é importante isso a gente passar para o público, né? O casal, gente, faz toda a diferença. Imagina se ela fosse para um lado, você para o outro, mesmo que profissões distintas, mas vocês tiveram um bom senso, né? E acertaram o caminho. Que, assim, no final das contas, ela começou a ter um problema por causa da odontologia, né? Principalmente a odontopediatria, que você tem que fazer um trabalho de condicionamento com a criança, tem que ensinar. Depois do corpo, exige muito, né? Aquela posição do dentista e tal. E aí ela foi me ajudar na farmácia. Ela falou, vou dar um tempo do consultório, porque realmente eu estou mais na clínica de fisioterapia do que no consultório. Falei, então vem para cá me ajudar.
ela já tinha dado muita opinião boa, né? Não, vem para cá. Aí ela fez o curso de administração, ela graduou em administração, pós-graduou em administração e hoje é a minha administradora dentro da farmácia, Olha sabe? que bom, muito bom. E hoje, como que tá a farmácia? São quantas farmácias ao todo, Fernando? São 5 farmácias, né? São 3 farmácias. Só em Bocaiúva? Não, em Bocaiúva são 3, né? Tem a Entrefarma do bairro Pernambuco, a Entrefarma do centro e a Ultra Popular, que é uma farmácia que está ali ao lado do Laboratório Santa Helena, né? E que a gente está construindo o ponto próprio, que fica ao lado da Isabela Kids, uma construção ali grande. Ali a gente vai passar de um ponto de 56 metros quadrados para um ponto de 270 metros quadrados. Excelente. Fernando, é muito bom estar com você aqui, conhecer um pouco mais, né? O Fernando por trás, né? As histórias, o lado, né, da política. Isso é muito importante, porque é sua construção, né? E quantas pessoas, né, também da nossa cidade já pensou em desistir, assim como você? Ô, Josi, né? assim, olha, nós começamos a trabalhar com farmácia, né, eu e meu irmão, em 1990. Em 93, eu fui para a Drogaria Avenida. Né? Então, assim, a gente desvinculou. Ele ficou com a Drogaria Brandão e eu com a Drogaria Avenida, 93. Sabe quanto que eu fui comprar meu ponto próprio? 2006. Não. 2006. Então, quem olha não sabe, né? Então, assim, olha, você vê de 90 a 2006, 16 anos para mim adquirir o ponto próprio, né? Que foi onde é que a gente está ali, próximo ao Banco do Brasil. Sim. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, deu sorte. Estava numa época, mas não é assim, né? Entendeu? É muito trabalho, muita dificuldade, sabe? A gente, muitos erros, né? Muitos erros, muitos acertos, mas muitos erros também. Claro. Ter humildade de voltar atrás, de reconhecer. Recomeçar. Né? E o tempo todo, essa parceria, né, com minha esposa, que é muito importante. Muito importante. Isso é muito importante para a gente, né, estar escutando, porque a cidade está crescendo em nível de empreendedorismo, né? E as pessoas, assim, elas erram o tempo todo, procuram acertar, recomeçar, né? E escutar a sua história, isso inspira realmente, né? É justamente isso mesmo que a gente queria trazer. O objetivo é alcançado, né, Perfeito. Sidney? Exatamente. E gratidão, né? E sucesso sempre. Continua nesse pensamento. A Heloísa também, né? Hoje, todos trabalho os em dias, família é muito todos importante, os dias, né? Eu rezo e agradeço, agradeço, agradeço. Que Eu não bom. peço mais nada. Não peço mais nada. Deus já me deu tudo o que eu queria. Que bênção. Tenho filhos maravilhosos, esposa maravilhosa, tenho as empresas, mas a gente tem dificuldades até hoje. Claro. Sabe, assim, a gente tem dificuldades, né, assim, dentro do próprio, né, negócio, né, a gente tem dificuldades que a gente passa... questão de funcionários, né, que a gente tem, são 50 funcionários, são pessoas pandemia, diferentes, né, que a gente, cada um pensa de um jeito, né, então assim, não é fácil você conduzir tudo isso, né, entre as farmácias daqui de Montes Claros e a de Janaúba são 50 funcionários. E também com os clientes, é aquilo que eu falei, né, a gente não consegue agradar sempre, né, a gente desagrada muitas vezes, claro. né, e infelizmente... a gente, assim, erra também muito. Nós erramos muito, né? Peço desculpas sempre. Reconheço, entendeu, os erros. Eu acho que isso é importante. Claro. E procuro ouvir também, sabe? Quando eu erro e alguém me fala que a gente errou, a gente, vamos dar um passo atrás, né? Vamos procurar ver o que a gente errou e vamos tentar corrigir para a gente não tornar a errar. Perfeito. Né? Acho que a gente tem que fazer isso. Tá certo, Ok. é isso mesmo. Você tem um recadinho para dar pra gente? Dos patrocinadores que chegou. Chegou Como coisa sempre, gostosa, havia- Fernando, Opa, pra gente. Que maravilha! Gente, estamos com patrocinadores, Via Pizza, né? Pessoa de Abelino, Fernanda. É importante falar o nome da Fernanda, que é a Fernanda que está organizando tudo pra gente, Olha né? só. Você falou Heloísa, né? Nunca falar pro meu nome. Então, a Fernanda está sendo lembrada aqui. Obrigada, viu, Abelino, pelo carinho.
A Adega do Norte, a pessoa de Denner, né? Água mineral, suco, tem refrigerante, Fernando. Pode ficar à vontade. Ai, que bom. Agradecer a Ana Maria Atelier, na maquiagem, né, gente? Ela deu uma... Falei que eu estava tanta olheira, tanto cansaço, ela me deu uma maquiagem linda. Pois é. Patrocinadora aí do nosso projeto, muito obrigada. Fit Food, comidinhas saudáveis, né? São elaboradas por mim, né? Bacana. E a gente está com esse projeto aí já tem quase 6 anos e também engatinhando. Devagarzinho, Fernando. E tô aprendendo com você aqui, viu? Mai Biju, a pessoa de Monique, também empreendedora, né? Ela trabalha com joias, semijoias, bijuterias. Puro Luxo, a pessoa de Maristela, que abriu o seu espaço físico, né? Agora, ao lado do Zezinho Gastrobar. E está começando uma empreitada nova, sucesso, tá, Maristela? E gratidão pelo apoio. Então é isso, gente. Patrocinadores aí, muito importantes, né? Nosso apoio, né, Sidney? Bocaiúva Online. São pessoas que fazem toda a diferença no projeto. Gratidão. Ô, Josi, eu vou fazer uma pergunta pro Fernando, quando você podia servir pra gente, por favor? Claro. Mulher vai ser mais prática para fazer. Já fiz bagunça aqui, viu? Ô, Fernando, acredito que seja uma pergunta, talvez um pouco mais difícil de responder, mas a gente sempre tem algumas pessoas, assim como o projeto é Mulheres e Homens que Inspiram, né? Então a gente, várias pessoas da cidade, inclusive a Josi, inclusive eu, ou como que foi feita essa escolha dos convidados que vieram, foi através de aclamação popular. Então a Josi que fez, quais seriam os nomes das pessoas, então teve uma votação para participar disso. Então é público e notório que você é uma pessoa, um homem que inspira a nossa cidade. Várias pessoas reconheceram isso e trouxeram. Não sabia que eu era isso tudo, não. E esse é o motivo do convite ter sido feito, além da nossa admiração particular minha e da Josi. Mas eu gostaria de saber se tem alguém em específico que te inspira, que você olhou em algum momento, ou até mesmo até hoje, mas que assim como você serve de inspiração para algumas ou várias pessoas, se tem alguém que te inspira, que você olha com um carinho diferente ou com um olhar diferente, ou que te inspira até hoje ou que te inspirou lá atrás em algum momento. Mas você fala assim, daqui de Bocaiúva? Não, no geral. Não necessariamente de Bocaiúva. Tem alguém que te foi um espelho em algum momento, que te inspira no setor de administração, da farmácia, ou na vida como um todo, uma pessoa que você traz com um carinho diferente, com um olhar diferente. Tem alguém que o Fernando Brandão traz como inspiração? São muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Alguns colegas, né, que realmente eu tenho uma admiração muito grande, né, assim, da época de faculdade ainda, né? Eu tenho um primo que é daqui de Bocaiúva, o Marcos Antônio Fernandes Brandão. Ele formou junto comigo, nós fizemos farmácia junto, e assim que ele terminou o curso de farmácia, ele fez mestrado, doutorado, e hoje ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, no curso de farmácia e no curso de medicina, porque o doutorado dele foi em hormônios, então ele é professor da área de especialização em... Como é que fala? A área de hormônios? Esqueci. A área de hormônios. E ele também é empresário lá, sabe? Então, assim, é uma pessoa muito bacana, né? Que me inspirou, assim, eu acho, assim, a luta dele, né? Eu falei com você aqui que, no princípio, a gente não era pobre, a gente era remediado, né? Sim. Tinha uma vida boa, não, mas o Toninho não. O Toninho começou na pobreza. Ele era um menino pobre, o pai era pobre, a mãe, e ele conseguiu, entendeu, vencer na vida com o esforço próprio dele. Ele fez doutorado no Canadá, voltou, professor, hoje reconhecido no mundo inteiro, entendeu? Então, é uma pessoa muito bacana. E aqui em Bocaiúva, né, assim, no meio empresarial como todo, o Antônio Hermílio de Moraes é uma pessoa que me inspirou, assim, uma pessoa que eu gostava muito de ler sobre ele, né, o Antônio Hermílio. E aqui em Bocaiúva tem vários profissionais, assim, da área de comércio também, né, que eu sou
fã, né? Dentre eles, o Isidro Caldeira, né? Que é uma pessoa que conseguiu manter, né, um padrão numa loja que hoje é centenária. Verdade. Isso é muito difícil, muito difícil. Então, foi passando de pai para filho, agora para neto, né? O Rafa está assumindo e é muito bacana, né? Eu acho legal o que eles fizeram, sabe? E Ednilson Nunes, né? Que também é um remediado também, mas que conseguiu vencer na vida, né? Hoje ele é um empresário muito reconhecido, né? Tem lojas não só aqui em Bocaiúva, mas em Várzea da Palma, em Buenópolis, né? Brevemente em Corinto, né? E assim, é uma pessoa que eu gosto muito de espelhar e gosto muito de procurá-lo também, a opinião dele, sabe? Gosto muito. No meu ramo de farmácia, o meu presidente, né? Assim, o presidente da Farmarcas, né, o Edson Tamácia, né, que é um cara também fantástico, né, ele é autodidata, não fez curso nenhum, mas hoje é uma das pessoas mais reconhecidas hoje no Brasil no ramo de farmácia. Ele inclusive, ele participa assim, de opiniões dentro do Ministério da Saúde. Quando tem alguma tomada de decisão, ele sempre é convidado a conselheiro. Tipo um conselheiro, isso. Bacana. E a pessoa que mais me inspirou, né, nessa vida, que foi minha esposa, Heloísa. Né, assim, pelo tanto que ela me ajudou, né, a ver de uma forma diferente, não só a vida, mas também a vida empresarial. A visão, né? A visão dela é que me inspirou. A gente já fica até algumas dicas, né, Josi, para os outros podcasts, né? Para alguns convidados. Mais uma pergunta, a gente já está caminhando para o final, Fernando, mas eu queria te fazer mais uma pergunta, até mesmo nessa questão da inspiração, que é o tema nosso, né, do motivo do que a gente está aqui hoje nessa noite. Várias pessoas, igual nós citamos aqui, têm você como inspiração. Mas nesse período, igual você citou, você falou que começou em 90 com a farmácia, então vai estar indo para 32 anos de farmácia. Sim. Quais foram as maiores dificuldades? Para quem está nos assistindo, para quem está vendo, falou assim, até onde que o Fernando chegou? Eu quero, né, eu foco nisso, eu tenho ele como inspiração. Mas quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou, principalmente no ramo empresarial, né, voltado para a farmácia, a gente deixando um pouquinho da política de lado, mas quais foram as maiores dificuldades para que quem esteja nos assistindo agora, ouvindo, pode estar talvez passando por alguma dificuldade dessa? Em algum momento você pensou em desistir? Você já falou que sim, né? Mas para qual tipo de mensagem que você deixaria? Qual tipo de recado? Qual a dificuldade que você teve? E para que a gente sabe que foi um sucesso, a gente já está vendo o final da história, né? E percebe que foi um sucesso. Mas como que foi esse trilhar? Quais as maiores dificuldades que você teve? Com certeza foi no princípio, né? Assim, aqueles primeiros 5 anos que eu tive de farmácia, né? Na verdade, eu comecei finalzinho de 89, então 89, 90, 91, 92, 93, até final de 94. Foi muito difícil. Mas por quê? Porque eu não tive uma escola em casa, né? Os meus pais eram funcionários públicos, minha mãe era funcionária pública, meu pai ele tinha sido funcionário público, estava aposentado, mas na ocasião era pequeno produtor rural. E também não tive o conhecimento na faculdade para trilhar um caminho de sucesso. Né? Como eu te falei, o curso de farmácia é todo voltado para a área técnica, né? Produção, de ser cientista mesmo. Sim. Você trabalhar com mestrado, doutorado e aí por diante. Então, a maior dificuldade foi a falta de conhecimento mesmo. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou montar um negócio porque fulano de tal está ganhando dinheiro. Mas ele não sabe a dificuldade que foi para aquela pessoa chegar até ali. Com certeza. Entendeu? Isso acontece demais. Eu não sei se vocês notam isso. Por exemplo, uma pessoa monta uma hamburgueria e começa a ganhar dinheiro com hambúrguer. Daqui a pouco aparece 10 lojas de hambúrguer na cidade, né, espalhado. Aí uma pessoa resolve montar uma padaria. Aí todo mundo começa a ganhar dinheiro, todo mundo vai montar padaria. E assim
acontece, né? Cidade pequena tem muito isso, né? Ah, fulano de tal, loja infantil. Aí daqui a pouco começa a pipocar loja infantil para tudo quanto é lado. E assim vai. Mas muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento. Igual eu pensava o seguinte, que eu ia formar, ia montar uma farmácia e ia ganhar dinheiro. Simplesmente assim, a pessoa ia lá comprar, eu ia vender e ia ganhar dinheiro. Ô, ilusão. Não é assim. Não é assim. Fake news. Fake news. É muito, 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 muito mais do que isso. É muito complexo, Bem entendeu? além. Então, assim, antes de montar qualquer negócio, tenha conhecimento sobre aquilo, né? E eu não tinha. No princípio, foi no peito e na raça mesmo. E eu só não fechei por causa da Heloísa, igual eu falei com vocês. Ela falou comigo, falou, opa, pera aí, negão. Vamos devagar. Vai estudar, ué. Vai estudar. Vai estudar, ué. Não é possível, você é burro? Não é. Né? Você tem que ir atrás. E foi assim. Né? Atrás do conhecimento é que a gente começou a melhorar. Bacana. Nem todos são flores, né, Josi? Nem todos são flores. E capacitar é muito importante, né? Muito, a gente não pode muito. ir só nesse pensamento, né? Ah, fulano deu certo, para mim vai dar, e não é bem por aí, né? Exatamente. Fernando, muito obrigada. Que Eu conversa que boa, agradeço. foi tão agradável. Obrigada, Sidney, mais uma vez, né? E, Fernando, é isso. Gratidão por ter você aqui com a gente, conhecer um pouco mais. Acho que se deixar a gente estende até mais, né? Se tivesse uma cerveja, né? Tem muito assunto, né? Então, Já eu fica o agradeço convite muito para um outro vocês. podcast, né, Josi? Com Porque eu acho que o certeza. assunto renderia muito. Eu agradeço muito vocês, Sidney e Josi, entendeu? Vocês que estão fazendo um trabalho bacana, né? Um Bocaiúva Online. Você, Josi, eu fico tão feliz, sabe? De assim, ser filha de um colega meu de câmera que eu gostava muito, né? Do João, uma pessoa que eu admirava muito também pela seu jeitinho, ele ia conseguindo as coisas, sabe? É aquele político mesmo ali da zona rural, né? Então, o João é a pessoa que, assim, me inspirou muito também, sabe? Assim, aprendi muito com ele. E eu fico feliz com o seu sucesso. Gratidão. Parabéns, Obrigada, parabéns. Eu obrigada. fico muito feliz. eu tenho um pouco muito, assim, do jeitinho dele também, né? Né? Não tem jeito, a gente vai dando sequência, né? Ele me inspira também muito. Filha me de inspirou. peixe, peixinho é. Peixinho, isso mesmo. Gratidão. Fica com Deus, tudo de bom. Amém. Um abraço na sua esposa, na sua Você. família. E continua aí nessa caminhada que inspirar, né, várias pessoas é de grande responsabilidade, né? Com certeza. Mas o caminho é esse. E a qualidade de vida, né? Como você falou, hoje você está realizado, né? Trabalhando muito, né? É. A hora que eu estou saindo da farmácia. O último teste Covid que eu fiz hoje era 8 horas. Daí comecei 7, depois da missa. Eu fui à missa, na hora que eu estava voltando da missa, o pessoal já ligou para mim, Fernando, tem um teste aqui. E eu comecei a fazer teste. Isso mostra que mesmo que nas conquistas a gente precisa ainda estar empenhado, precisa estar presente. Porque você tem a responsabilidade também com a comunidade, né, Júlio? E o alto, ele pode cair, né, Fernando? Então você tem que... Exatamente, você manter é muito difícil. Né? Manter talvez é mais difícil do que chegar. Muito mais. E existem famílias também que dependem, né, da farmácia, os funcionários, né? Então Exatamente, é toda uma demanda. Né? São né? 50 famílias, né? São 50 pessoas que trabalham lá, que são, na verdade, se você for multiplicar aí, vezes 5, pelo menos, né? Exatamente. Estão... Diretamente. Exatamente. Pessoal, então, gratidão quem está nos assistindo, né? Quem vai apreciar o nosso projeto. Vamos prestigiar a história do nosso querido Fernando Brandão. Gratidão a todos.